Bom, pessoal, meu nome é Pedro Zon. Eu vou responder uma pergunta aqui bastante interessante sobre quimioterapia adjuvante. Então, a gente tem que lembrar que tem um grupo de pacientes que fazem cirurgia e aí, então, o oncologista avalia a peça cirúrgica e fala, olha, nesse caso, no caso do senhor, da senhora, precisa fazer quimioterapia adjuvante, ou seja, uma quimioterapia que aumenta a chance de cura do paciente. Então a gente tem que lembrar que tem um grupo de pacientes que fazem a cirurgia e vão estar curados. A gente vê isso nos estudos, isso está claro. Porém, um grupo de pacientes precisa de quimioterapia adjuvante para aumentar as chances de cura. Tem vários estudos tentando entender quem são esses pacientes, principalmente na área de biópsia líquida, de DNA circulante tumoral. Eu já falei isso em algumas outras oportunidades. Eu não vou entrar nisso agora, porque a discussão é quanto tempo de quimioterapia adjuvante. Então, atualmente os estudos veem mais a parte clínica. Então, o tamanho do tumor, se o tumor tem ou não gânglios positivos, qual que é o marcador tumoral, como foi a cirurgia, que momento foi a cirurgia. E aí, através disso, a gente coloca o paciente num risco. Então, você classifica o paciente pelo estadiamento e pelo risco. O estadiamento é o tamanho do tumor, basicamente, e o número de linfonodos que tem comprometido da doença. E aí você vai ter, então, o risco. E através desse risco, a gente põe no papel e fala, olha, a quimioterapia nesse cenário para o senhor vai aumentar a chance de cura em 5%, 10%, 15%, 20%. Os protocolos de adjuvância, que é essa quimioterapia depois da cirurgia, geralmente são de 6 meses. E por que 6 meses? Porque os estudos são em 6 meses. Na verdade, não tem, por incrível que pareça, apesar de ter estudo randomizado, não tem um motivo técnico claro por que 6 meses e não 9 e não 12, por que não 3, por que não 1. A gente sabe que o estudo randomizado ele vai avaliar aquele tempo e esse tempo então que a gente vai realizar nos estudos, baseado nos estudos. Claro que com DNA circulante tumoral a gente consegue ter um risco maior, mas ele ainda não está tão disponível, é muito caro e o acesso a essas plataformas não é fácil, a maioria é nos Estados Unidos e tudo mais. Então assim, a gente vai seguir o estudo randomizado. Tem estudo com adjuvância por 1 ano, por exemplo, câncer de mama, a adjuvância por 1 ano é feita, e até 5 anos, 10 anos, dependendo da indicação, por exemplo, com comprimidos. Então, na verdade, o tempo é de acordo com a doença e com o tratamento. Para os tumores de aparelho digestivo, câncer de cólon, por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de vias biliares, a gente faz 6 meses. Agora, teve um estudo bem interessante que chama IDEA. É um estudo publicado no New England Journal of Medicine, incluiu 12 mil pacientes com câncer de intestino, é muita coisa. E esse estudo eles tinham uma pergunta clara, por que não 3 meses em vez de 6? O IDEA mostrou que tem um grupo de pacientes que 3 meses é o suficiente, que não precisa de 6 meses. Quem são esses pacientes? Pacientes com tumor ressecado, todos eram ressecados, mas mais inicial, T3, e até um grupo de pacientes que tinha linfonodo positivo, mas poucos linfonodos, 1, 2. Então, tem um grupo de pacientes com câncer de intestino, por exemplo, que são operados e eles têm uma chance de cura tão alta que não há necessidade de 6 meses, 3 meses é o bastante. Isso é baseado no estudo com mais de 12 mil pacientes chamado IDEA, publicado num dos maiores jornais do mundo, o New England Journal of Medicine. Então, quanto que tempo de adjuvância que a gente faz? Na maioria dos casos, 6 meses em aparelho digestivo, outros tumores mais, mas alguns pacientes podem e devem receber menos quimioterapia. Isso tem que ser conversado com o seu médico oncologista, né, sobre as opções. E aí, então, essas opções de menos quimioterapia adjuvante são extremamente válidas e devem ser levadas em consideração. Tá certo, pessoal? Obrigado.